Eu sou uma empreendedora cívica e fundei um instituto, o Igarapé. Por causa do meu trabalho, eu viajo para muitos lugares no mundo todo. Mas é em meio à natureza onde eu me sinto mais à vontade. E é do meio do mato que eu vou conversar com 10 mulheres incríveis, engajadas, que participam ativamente da criação de soluções para os grandes problemas da sociedade. Elas vão falar sobre educação, representatividade, meio ambiente, empreendedorismo, ciência, liberdade. E também sobre como é trabalhar para fortalecer a democracia sendo mulher, em um país ainda muito machista como o nosso. Tudo isso para te mostrar que você também pode mudar o mundo. Quantas verdades absurdas sobre o coronavírus você recebeu ao longo desses anos de pandemia? De um lado, gargarejo de água quente com limão mata o vírus, muito comum em grupos de WhatsApp. De outro, autoridades dizendo que remédios para verme ou para malária são eficazes contra a Covid-19. No meio disso tudo, estão a ciência e a Natália Pasternak. Ela é uma das vozes mais importantes hoje na missão de levar as informações corretas para a população. Senhores, a cloroquina já foi testada em tudo. A gente testou em animais, a gente testou em humanos e não funcionou. A gente tem, então, um kit cheio de medicamentos que não só não servem para a Covid-19, como em combinação nunca foram estudados. Hoje, nesse episódio de Você Pode Mudar o Mundo, eu estou recebendo a incrível Natália Pasternak. Eu sou muito fã e fiquei muito feliz quando a Natália aceitou. Obrigada, Natália. Um prazer enorme estar conversando com você hoje. Prazer é todo meu, Ilona. Também sou fã e é uma honra poder conversar com você. Ai, que maravilha. Eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais da Natália, porque quando eu fui ler sobre a sua história, eu fiquei muito impressionada. Você tentou ser bailarina, fez direito, aí decidiu fazer biologia e diz que se encontrou. Conta um pouquinho pra gente essa sua história e o que motivou essa escolha por essa carreira que a gente vai falar bastante sobre ela aqui ao longo da conversa. Ilona, eu gosto de mostrar a minha história para os jovens que estão decidindo carreira com 17, 18 anos, para justamente mostrar que a vida não é uma linha reta. E que eles não têm obrigação nenhuma, com 17, 18 anos, de decidir o que eles vão fazer para o resto da vida. Mesmo depois que eles já estão na faculdade, eu dou muita aula para primeiro e segundo ano, e às vezes aulas magnas também, de recepção de calouros, e eu sempre falo para eles, cara, vocês não escolheram profissão nenhuma ainda, vocês só escolheram uma faculdade, vocês não estão condenados a fazer isso para o resto dos seus dias. Dificulta demais uma parte da vida que devia ser uma parte de descoberta, de exploração, de acúmulo de conhecimento. Então, esse tempo que eu passei, por exemplo, na faculdade de Direito, eu não sinto que eu perdi, eu ganhei. Eu tenho uma visão de mundo muito mais ampla por ter feito esses anos de direito antes de fazer biologia. Né? Balé, eu perdi tempo porque eu não virei profissional? Não, poxa, eu tive uma imersão cultural muito legal quando eu era menina. Eu tenho uma visão artística do mundo que também me faz até ser uma cientista melhor, porque me faz ser uma cientista que tem noção de como outras áreas do conhecimento e da expressão cultural são importantes, que a vida não é só ciência. E conta como surgiu o Instituto Questão de Ciência. E acho que tiveram alguns episódios nesse caminho também que eu achei super legais, do café, da bancada. Me conta um pouquinho aí de como é que chegou no Instituto. Quando eu comecei o meu doutorado em microbiologia, depois pós-doc, eu tinha em mente realmente seguir uma carreira na academia de pesquisa científica. E depois do meu primeiro pós-doc, eu tive um episódio muito diferente na minha vida não acadêmica. Nasceu minha filha. E quando minha filha nasceu, eu decidi ficar um tempo afastada do laboratório. Eu queria realmente ter algum tempo dedicado só a ela. Foi uma opção
decisão que eu fiz, que eu não me arrependo de jeito nenhum, mas eu sabia que eu estava abrindo mão de um momento importante na minha carreira científica e que isso ia me custar, como realmente custou mais tarde. Ao mesmo tempo, abriu perspectivas de um caminho que eu nunca tinha visto, que foi justamente o da comunicação de ciência. E, de repente, eu me vi num universo paralelo da maternidade, onde não só tinha pessoas de diversas outras profissões que não pensavam nem um pouco parecido comigo, mas como eram pessoas que estavam no mesmo momento de vida, com um bebê pequeno. E pais de primeira viagem são bombardeados por pseudociência, por bobagens que querem produtos que querem que a gente compre, que são essenciais para a saúde do bebê. É um momento onde pais e mães ali se tornam presas fáceis para esse mercado perverso da pseudociência. E eu tava ali, no meio. Participava de um grupo de mães no WhatsApp, quando a minha filha começou a frequentar a escolinha. E no começo eu fiquei bem quietinha, porque eu queria muito que elas gostassem de mim. Eu não queria ser aquela chata que ficava falando, olha, mas isso não é científico, mas isso é bobagem, você está sendo enganado. Até que chegou nesse grupo de mães o movimento anti-vacinas. E chegou mesmo, chegou com uma pessoa colocando que não ia vacinar e avisando para as outras pessoas para não vacinarem seus filhos, porque era perigoso, porque dava autismo, porque dava sequela, porque tinha muita química nas vacinas e todas aquelas alegações pseudocientíficas que a gente já escutou. E nesse momento eu percebi que eu não podia mais ficar quieta. Eu tinha uma obrigação moral de falar. Eu, como cientista, e ainda mais vindo de um laboratório de microbiologia, com experiência em vacinas, e escutando aquilo, eu falava, não, eu não posso ficar quieta. E daí eu falei. Aí eu me apresentei no grupo, comecei a explicar toda a origem do movimento anti-vacinas, dessas alegações, por que eram falsas, do médico inglês que começou tudo isso, com um paper que foi uma fraude, que depois foi retratado. E daí elas foram perguntando e foram se interessando, e falaram, nossa, mas então era fraude mesmo? Nossa, mas o cara foi preso? Mas o que aconteceu? E eu fiquei empolgadíssima com aquilo, eu fui explicando, falei, nossa, que legal esse negócio de comunicação, a ciência funciona. E daí eu me empolguei, comecei a falar de medicina alternativa, de homeopatia, de acupuntura, e daí elas me excluíram. Foi demais da conta, né? Eu vi que não era tão simples assim quanto eu tinha pensado, mas eu vi que era necessário. Em 1998, um médico britânico publicou na Lancet um artigo que associava a vacina tríplice ao desenvolvimento do autismo. Mais estudos foram feitos por outros cientistas que mostraram que essa relação não existia. Depois descobriram que esse médico estava ligado a grupos que se beneficiavam processando fabricantes de vacinas e que ele tinha falsificado informações sobre os participantes e fraudado dados dos estudos. A revista se retratou, apagou o artigo e ele perdeu a licença médica. Mas o estrago já estava feito. O movimento não para de crescer. A maior parte dos mortos por Covid nos países que já têm a vacina não se vacinaram. Para a gente ver a proporção, que é uma informação que até tem cara de verdade, mas é mentira, pode tomar. Tinha 2 doutorandos do mesmo laboratório que estavam já interessados em fazer um trabalho de comunicação, que foi o nosso primeiro trabalho, o Café na Bancada, que você vê que também começou de uma maneira super esdrúxula, porque imagina, 3 cientistas, 3 bacteriologistas do mesmo laboratório, achando que Café na Bancada era um nome genial para um blog. Na nossa cabeça, assim, sabe, Café na Bancada, porque a gente trabalhava numa bancada, claro, de laboratório e tomava café. Bom, e um monte de gente vinha perguntar se a gente fazia degustação de café. Mas com o Café na Bancada, a gente foi atraindo muitos jornalistas de ciência que se interessaram pelo nosso trabalho e que pegaram a gente pela mão mesmo. A gente fez parceria com algumas escolas particulares para oferecer workshops, oficinas, treinamento para professores. Então, a gente começou a expandir um pouco as atividades e foi a semente do que viria a ser, então, o Instituto Questão de Ciência, que a gente queria que fosse
fosse uma ONG, que fosse respaldada com credibilidade para que a gente pudesse fazer esse trabalho de forma profissional. Então a gente foi se aconselhar com instituições que já faziam isso, uma nos Estados Unidos, uma na Inglaterra, e o pessoal dos Estados Unidos é o Committee for Skeptical Inquiry, que foi fundado por Carl Sagan na década de 70. Então os caras já sabiam fazer isso há muito tempo. E eles nos receberam muito bem, foi muito legal. Outra instituição que nos ajudou muito foi a Good Thinking Society na Inglaterra. Então o IQC foi fundado no final de 2018, quando a pandemia chega, então no finalzinho de 2019, a gente tinha um ano de vida só. Mas logo a gente se tornou essencial para a comunicação da ciência no Brasil. Por quê? Porque nós éramos e somos ainda o único instituto brasileiro que é voltado para a comunicação de políticas públicas baseadas em evidência e comunicação de pensamento crítico e racional. Então, tudo o que aconteceu na pandemia, que trouxe à tona o negacionismo científico, a falta de rigor nos trabalhos publicados, tudo isso era o nosso dia a dia. Fizemos uma aproximação muito boa, muito saudável com a mídia para auxiliá-los nas pautas e garantir que a comunicação jornalística também fosse baseada em ciência. Então, acho que o timing foi muito bom e a gente se sente muito realizado de poder ter participado desse momento de uma forma produtiva, contribuído e estar contribuindo ainda para que a informação durante a pandemia circule baseada em ciência. Você mencionou Carl Sagan, né? Queria saber quem mais te inspirou nessa trajetória, nessas escolhas. Eu cresci lendo Carl Sagan e Isaac Asimov. Eu não imagino que eu conseguisse ser quem eu sou hoje sem tudo que eu li e aprendi com eles. E acho que Isaac Asimov, tanto na parte de ficção científica, que me trouxe esse encantamento pela ciência, quanto no trabalho de divulgação científica que ele fez durante toda a vida, que é menos conhecido, mas não menos importante. Carl Sagan e Isaac Asimov foram super importantes para a divulgação da ciência no século XX. Além de cientistas, os dois também escreviam ficção científica. Asimov previu a existência da TV de tela plana e da epidemia de depressão. Sagan foi consultor do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e também pesquisou objetos voadores não identificados. Acho que minha mãe sempre foi um modelo muito, muito interessante de mulher e de profissional. E hoje é muito engraçado, porque enquanto eu era menina, eu tinha muito pouca noção do que ela fazia. Eu sabia que ela era muito importante, eu sabia que ela era professora na universidade, eu sabia que ela tinha que viajar toda hora para os congressos e eu ficava com meu pai, né? Mas eu, obviamente, não entendia a magnitude daquilo. Depois que eu entrei na vida acadêmica, que eu vim a entender que tudo que ela era na área dela, que ela era uma referência. Foi um processo de descoberta e de valorização do trabalho dela muito bonito. E agora, durante a pandemia, foi muito divertido porque a gente conseguiu trabalhar juntas, o que foi uma surpresa para mim, porque eu, como microbiologista, nunca achei que eu ia trabalhar com a minha mãe, que é demógrafa. Olha que incrível, né? Outra pessoa que me influenciou e me ajuda muito até hoje, que também foi um relacionamento que veio junto com a comunicação da ciência, foi meu companheiro, Carlos Orsi, que é jornalista científico. Ele fundou o IQC junto comigo, ele faz isso há mais de 20 anos, ele foi editor de ciência do Estadão, autor de diversos livros de divulgação, então eu continuo o meu aprendizado.
conta um pouquinho, assim, desses desafios de quando, digamos assim, quem joga contra, né, é o próprio governo, e como é que vocês estão pensando e fazendo, quais as estratégias que vocês estão trazendo no Instituto para tentar superar. Olha, Ilona, é um desafio que eu nunca pensei que eu ia ter que enfrentar, combater negacionismo institucional. É muito difícil, porque as instituições, por mais falidas que elas estejam, e infelizmente no Brasil elas estão, elas ainda têm credibilidade, elas ainda têm alcance. Lutar contra isso, eu acho que foi um dos maiores desafios que eu já tive. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem respondido muito bem a esse desafio, como instituto, com as parcerias que a gente fez com a mídia. A mídia tem feito um trabalho excelente. Eu acho que a gente tem, finalmente, não só na academia, mas em gestores e alguns parlamentares mais esclarecidos, está caindo a ficha desse pessoal para a importância das evidências na formulação de leis, de regulamentações e de políticas públicas. Então, eu acho que a pandemia pelo menos abriu esse caminho de mostrar como a ciência, ela não é importante, ela é essencial para que a gente tenha o melhor uso dos recursos públicos. Como que a gente historicamente controlou doenças virais? Com vacina. Aí a gente teve muito sucesso. E não tem como contar com a colaboração da população se a população está confusa e desinformada. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina. E aqui no Brasil, a gente continua discutindo isso. Como é que a gente pode estar convencendo as pessoas de que nós precisamos ter, né, para estar vivendo bem em sociedade, esse dever de pensar no coletivo, não só na gente? É difícil, Ilona, é uma mudança cultural que precisa acontecer no Brasil e que em outros países já aconteceu. Isso se reflete na maneira como a gente cuida dos nossos bens públicos, dos espaços públicos. A gente não tem muita noção de que o espaço público é nosso. A gente não tem muita noção de que o governante, ele é um servidor público, que pediu para estar lá e que foi eleito. Agora, você pega países que têm uma noção melhor do coletivo, as pessoas entendem que usar máscara é um respeito ao próximo, que não jogar papel no chão é um respeito ao próximo e a você mesmo, porque o chão é seu. Então, por que você vai sujar? Você não suja o chão da sua casa. Mas para você parar de jogar papel na rua, você tem que entender que a rua é sua. E que daí a gente consiga começar a colocar na sociedade brasileira uma noção do coletivo, para que nas próximas pandemias, nas próximas crises, a gente saiba agir como sociedade. Eu li uma entrevista sua que você falou que você enfrentou muitos desafios, muito mais comunicando, sendo mulher e sendo comunicadora, do que sendo mulher, sendo cientista. E aí eu acho que tem uma questão de quando mulher tem opinião, se posiciona, é assertiva, em especial no debate público, que tem um monte de gente que vem, enfim, né, opinar e seja lá. Fala um pouquinho sobre isso. É muito engraçado, porque isso realmente, enquanto eu tava na bancada, fechada lá na minha bolha, ninguém tava nem aí se eu era mulher, homem ou ameba, desde que eu fizesse meu trabalho, escrevesse meus papers, né? Mas quando você começa a colocar a sua cara na TV, é muito engraçado, porque você começa a perceber que a desqualificação é machista. A maneira de desqualificar uma mulher é diferente da maneira de desqualificar um homem que está comunicando ciência. Não é que os homens não são desqualificados, eles também recebem xingamento, mas eles recebem outro tipo de xingamento. Então, os meus colegas homens, quando eles vão na TV falar alguma coisa, eles são filhos da puta, comprados pela indústria farmacêutica, imbecil, idiota. Mulher não. Mulher é brava, louca, histérica, destemperada. Eu não vejo a hora de alguém me xingar de filha da puta, sabe? Eu falo, por que só me xingam de louca? Existe uma expectativa de como a mulher deve se comportar em público. E essa expectativa não existe para o homem. Por isso que o homem, quando ele é atacado, ele é um filho da puta. Não é algo que está refletindo no comportamento dele. Vê que mesmo quando o homem é atacado, o debate é mais nas ideias que ele está expondo do que na figura dele. Para a mulher, não. É como ela se expressa, é como ela se mostra. O que muitas vezes vem até
explícito, dizendo isso. Eu concordo com o que ela falou, mas ela foi indelicada. Né? E como assim? Por que eu não posso ser indelicada? Quem é que disse que eu tenho a obrigação de ser delicada o tempo todo? Eu tenho que ser fofa? Essa desqualificação da mulher, ela vem desde pequenas. Desde que as nossas crianças, as nossas meninas recebem aquele tipo de comentário: ai, tá bravinha, ai, que bonitinha. Então a menina aprende desde pequena que, primeiro, ela não pode mostrar agressividade, porque é feio. Vão reclamar, vão tirar sarro dela, vão ridicularizá-la. Ai, que bonitinha, tá bravinha. E segundo, que a raiva dela não é legítima. Ela não tem o direito de sentir raiva. Mas é muito importante você chamar a atenção para isso, porque eu acho que nós mulheres também, em especial com filhas mulheres, a gente precisa não ir alimentando e fazendo a mesma coisa que fizeram com a gente, né? A gente precisa quebrar esses paradigmas culturais e não é fácil, não é uma coisa fácil. E a nossa geração, acho que é a primeira que começa a poder externalizar esta questão. Tomara que na geração das nossas filhas a gente já tenha caminhado muito. Com certeza vai ser muito legal de acompanhar quando as nossas filhas estiverem aí com seus companheiros, companheiras tendo filhos, e a gente vai ver que diferente, né? E pensando aí nessa inspiração de ação cívica, liderança responsável, o que você diria para quem quer começar do zero o engajamento em prol da nossa sociedade, da nossa coletividade? Por onde começa? Primeiro, seja muito honesto com você mesmo. Que tipo de engajamento você quer fazer? Qual que é a área que você é apaixonado? Porque se você não for apaixonado pelo que você faz, você não vai se engajar e muito menos conseguir que os outros se engajem. E não se preocupe muito com metrificar o resultado, porque nem sempre dá. É muito difícil você ver os resultados do seu trabalho. E os resultados do seu trabalho não são cliques e likes em mídia social. A gente muitas vezes não sabe o tamanho do impacto que a gente tem quando a gente fala para uma classe de 20 alunos. Pode ser muito maior do que aquele 1 milhão de seguidores que o fulaninho tem no YouTube. Então, acho que eu diria isso, sabe? Qual é a sua paixão? Seja honesto com seus objetivos e não fique escravo das métricas. O resto a gente corre atrás, né, Natália? Acho que paixão e honestidade, tanta porta vai se abrir. Te agradeço imensamente que as pessoas escutem o que você está dizendo e que a gente aprenda e consiga sair melhor enquanto, pelo menos, uma parcela da sociedade de tudo isso que a gente está vivendo. E que a gente seja mais humano e que a gente tenha aí capacidade de transformar essa realidade desse nosso país, que precisa tanto de gente com mão na massa, coração no lugar certo, né? Ciência e boas decisões. Querida, muito, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço, Ilona, foi ótimo. É com muita satisfação que eu cumpro esse papel, que é justamente o que me motivou a fundar o Instituto Questão de Ciência, que é o primeiro instituto brasileiro voltado para a promoção de políticas públicas baseadas em evidências científicas. Então, na missão do meu instituto, eu já trago essa necessidade de fazer essa conversa entre a ciência e a política, entre a academia e os parlamentares e gestores. O trabalho de divulgação científica é super importante, porque ajuda a gente que não é da área a entender melhor como a ciência funciona, como ela descobre as coisas, a entender que tem método, não é achismo. E nisso, a Natália vem tendo um papel fundamental, vem salvando vidas, vem mudando o mundo. Vida longa para ela! A gente vai conhecer a história de mais uma mulher que muda o mundo no próximo episódio. Até lá!